Uma boa noite a todos. Hoje é dia 18/10/2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos os nossos amigos e todos os nossos audientes para que eles possam se juntar conosco em pensamento para realizarmos uma pequena oração e darmos início aos estudos dessa noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigos espirituais que nos acompanham, nos auxiliam e nos inspiram. Queremos solicitar proteção e orientação segura na noite de hoje, de modo que possamos encontrar as lições que dizem respeito às realidades espirituais e às transições entre os mundos, e do qual nós somos participantes ativos, espíritos que somos, reencarnados que estamos. Que Jesus siga nos instruindo e nos auxiliando, que as suas verdades nos auxiliem a nos libertarmos das dificuldades e que possamos plantar dentro de nós as sementes do conhecimento que tanto buscamos e desejamos. Que assim seja. Para a noite de hoje, nós nos inspiramos no Livro dos Espíritos, capítulo 3, onde Kardec trata do princípio vital, questão 163 e as questões seguintes. Nós colocamos como título a perturbação espiritual após a morte. É sobre esse tema que vamos falar. Essa parte do Livro dos Espíritos, que trata do princípio vital, ela é bem extensa, tem mais artigos, mas nós vamos tratar hoje especificamente da transição entre os dois planos. Fim da arromagem terrestre, segue a alma recém-liberta para a realidade espiritual, a verdadeira casa do espírito. Então, quando termina a nossa encarnação, quando o nosso progresso na Terra chega a um termo naquela encarnação em pauta, nós nos libertamos da realidade material e seguimos para a realidade espiritual. Essa realidade espiritual a que nos referimos é a verdadeira casa do espírito. É onde nós, como espíritos imortais, como espíritos que vão viver para sempre e que estão em processo contínuo de aprendizagem e evolução, é onde o espírito vive, né? Essa realidade espiritual, esse mundo espiritual, essa condição de espírito, pode-se dizer que é a verdadeira casa do espírito. Então, nós encarnamos e desencarnamos diversas vezes, e a realidade espiritual, a verdadeira casa do espírito, é essa condição espiritual, esse mundo espiritual que nos cerca, do qual nós não conseguimos visualizar com os olhos da matéria, só com os olhos do espírito. E para nós é uma realidade muito maior do que a realidade de encarnado. A partir deste momento, a partir do momento em que nós terminamos a nossa viagem pela encarnação, nós temos um período de transição. Nós estamos vivenciando a realidade material e vamos vivenciar a partir dali a realidade espiritual. Então, ocorre uma transição muito grande, muito profunda, que o espírito sente. E essa passagem entre os dois planos. Quando aquele espírito que acaba de desencarnar vive na perturbação de si e dos seus sentidos, até vencer e se despojar das impressões materiais. Então, qualquer espírito que cumpra a sua jornada terrestre e venha a desencarnar, quando ele faz essa transição entre os dois planos, ele vive um processo de perturbação. Esse processo de perturbação, nós poderíamos descrevê-lo de diversas maneiras, até os espíritos assim o colocam, né? Mas o indivíduo, nós não conseguimos coordenar os nossos pensamentos e nem os nossos sentidos, porque quando estamos encarnados, nós temos
o ouvido, nós temos o nariz, nós temos os olhos, nós temos a pele, nós temos o paladar, nós ficamos muito limitados em relação ao nosso ambiente através dos sentidos materiais, através dos sentidos do corpo. Mas o espírito, por exemplo, ele não vai olhar só pelos olhos como o corpo físico faz. O espírito vê em todas as direções, o espírito vê com todo o seu corpo, se assim podemos nos definir. O corpo do espírito que está encarnado na Terra é o seu perispírito, constituído da matéria desse mundo, afeito às energias da Terra, né, com todas as prerrogativas necessárias para construir um corpo que vai viver na Terra. Mas o espírito não tem olhos, o espírito não tem ouvidos, o espírito ouve, sente e vê através de todo o seu ser, de toda a sua envergadura de inteligência. E quando o espírito sai da matéria, quando ele abandona o corpo físico, ocorre uma perturbação. Então, até essa perturbação da limitação dos sentidos físicos para uma libertação total desses sentidos no corpo do espírito recém-liberto, perturba ele, né? Porque nós ficamos muito tempo encarnados, muitas décadas às vezes, e nós nos acostumamos a essa condição material, a essa limitação do corpo. E de repente somos libertos em todos os nossos potenciais e isso nos perturba durante um tempo. Até porque quando encarnamos também nós esquecemos essa realidade espiritual. Os espíritos dizem que é necessário que esqueçamos, é necessário que façamos uma experiência toda nova e que nós aproveitemos essa experiência toda nova com todo o seu potencial. Então, todas as nossas encarnações anteriores, todos os nossos aspectos evolutivos, eles ficam embotados por um tempo. E quando nós desencarnamos, tudo isso começa a voltar gradativamente. E nós pensamos de onde vêm essas experiências, de onde vêm essas lembranças, de onde vêm esses sentimentos, que sentido é esse novo que eu estou sentindo, que eu vejo e ouço pelo meu corpo todo. Então isso é um processo, é uma transição entre um período de encarnado para um novo período de desencarnado. Então essa perturbação ocorre no indivíduo em si mesmo e nos sentidos que ele apresenta, até vencer e se despojar das impressões materiais. Então, essas impressões materiais gradativamente vão se dissipando, gradativamente o espírito vai lembrando das encarnações anteriores e dos seus processos evolutivos, gradativamente o indivíduo vai aderindo à nova condição espiritual e essa perturbação vai cedendo lugar. Mas isso ocorre com todos aqueles que vêm para a Terra, vivem um tempo aqui e abandonam o corpo quando finda essa encarnação. Então, terminada a encarnação, o espírito volta para a realidade espiritual, mas nesse período ele vive um período de perturbação. Quando ele vem para a matéria, então vivenciamos lá a realidade espiritual. Desencarnamos, agora vamos viver algumas décadas, alguns séculos no plano espiritual, até que nos seja preparada uma nova encarnação, até que sintamos a necessidade e sejamos orientados a reencarnar de novo para vivenciar aqueles aspectos que ainda estão nos faltando. Quando vem para a matéria, o espírito também experimenta perturbação. Mesmo aqueles que são mais evoluídos, mesmo aqueles espíritos mais evoluídos que venham em processos missionários, mesmo eles vivem um processo de perturbação. Porque o espírito, por mais evoluído que seja, quando ele encarna, ele volta a ser bebê, ele volta a ser criança. E ele pode ter muitos relances, muitas recordações da realidade espiritual, mas ele vai sofrer os mesmos processos de esquecimento, ele vai recuperar mais rápido, ele vai entender mais rápido, mas ele vai vivenciar os mesmos processos de esquecimento.
ele vai vivenciar as mesmas dores, as mesmas fomes, os mesmos medos de qualquer encarnado, por mais evoluído que ele seja. Então, mesmo os espíritos evoluídos que venham, que reencarnem em processos de missão, mesmo esses vivenciam a perturbação. Porque sair da realidade espiritual, sair daquela condição em que o espírito está vivendo e vivenciar agora a realidade do corpo físico, vai causar nele perturbação, até que ele atinja a maioridade, até que ele se apodere de todos os instrumentos que estão à sua disposição no corpo físico, até que ele encontre aqueles grupos que vão elucidar para ele aqueles aspectos espirituais que ele está vivenciando agora na matéria e que coloquem algum tipo de ordem naquela encarnação e naquele pensamento, na forma dos pensamentos que aquele espírito está vivenciando. A partir daí, ele se sente em casa novamente, ele vai encontrar lá a doutrina espírita, vai explicar a reencarnação, ele vai estudar os pressupostos de Kardec e do Evangelho Redivivo, e vai se asserenar, e vai mergulhar nessa nova experiência muito mais consciente, né? Mesmo os espíritos evoluídos. Nós podemos nos beneficiar disso, desses exemplos, né? E buscarmos esses aspectos espirituais para que a nossa encarnação não seja tão pesada, né? Então, mesmo os espíritos mais evoluídos passam pela perturbação, pois as emanações são muito pesadas e ninguém consegue vivenciar uma dessas realidades sem mergulhar completamente no novo ambiente. Então, o indivíduo, para vivenciar completamente a encarnação que ele está vivendo, mesmo que seja uma encarnação missionária, né? Mesmo que ele seja um espírito evoluído e viva uma encarnação missionária, para ele mergulhar completamente, ele precisa vivenciar essa encarnação, ele precisa mergulhar completamente nesse novo ambiente, com aquelas pessoas, naquela condição, no grupo em que ele está, e vivenciando nesse aspecto os pressupostos que ele vai vir e vai trabalhar e vai ter que desenvolver, né? A missão que ele vai ter que desenvolver, aonde ele vai trabalhar e o que ele vai fazer, né? Cada um de nós também, quando encarna, vem com uma missão. A gente vem com intenções de evoluirmos, de compreendermos essa relação material com as coisas e com as pessoas, de nos entrarmos em harmonia com pessoas que reencarnam conosco, com aqueles que nós vamos encontrar nas nossas manifestações de encarnados, né? Não existe uma energia divina forçando as pessoas a nos encontrarem, em si, as nossas realidades íntimas e psíquicas vão realizar buscas, e essas buscas vão encontrar essas energias, ou essas pessoas, ou essas situações que vão despertar em nós esses aprendizados que nos são necessários. Então, nós precisamos mergulhar completamente no novo ambiente e na nova encarnação, mas nós precisamos sempre perceber e sempre prestar atenção que existe uma realidade paralela que nos auxilia e que nos inspira e do qual faz parte também desse processo encarnatório. Então nós estamos na matéria, mas não é só a matéria o processo encarnatório. É a realidade espiritual que nos cerca e do qual eu posso me conectar a ela. Porque se eu encarno e me conecto com pessoas, me conecto com lugares, me conecto aos trabalhos, aos estudos, às culturas aonde eu estou, eu também preciso me conectar com a realidade espiritual, com a psicosfera espiritual que me cerca. Porque ali eu vou aferir, eu vou encontrar essas energias e eu vou vivenciar esses dois aspectos, eu vou olhar a vida pelos dois aspectos. O esforço de vir e reencarnar e o aprendizado que eu vou carregar quando eu deixar essa encarnação e voltar novamente para a realidade espiritual, que é a verdadeira vida do espírito. Então, precisamos compreender esses dois ambientes e tentar vivenciá-los ambos no seu melhor aspecto, o melhor dos dois mundos, né? Mesmo porque quando desencarnamos, os aspectos materiais eles não nos abandonam completamente. Nós ainda temos pessoas, nós ainda temos situações que vão se desenrolar e que podem nos
atingirem responsabilidades lá no plano espiritual. Então, coisas que nós fazemos aqui e que vão repercutir depois que nós desencarnarmos ainda podem nos responsabilizar. Assim como coisas que aconteceram no passado e que de repente agora nos pesam nessa encarnação, também tem suas consequências vindas do plano espiritual. Então nós temos que fazer o melhor dos dois mundos, vivenciar a realidade material com vistas da realidade espiritual e colher na realidade material os melhores instrumentos, as melhores energias e os melhores aprendizados, deixando as melhores situações possíveis para depois vivenciarmos uma realidade espiritual também numa condição melhor. Quando reencarna, o indivíduo segue uma programação com linhas gerais, adotando uma personalidade, um gênero que pode ser masculino ou feminino, se preparando junto aos mentores e supervisores sobre as metas que deve atingir e de que tipo de lembrança poderá trazer. Então, existe toda uma preparação para que nós reencarnemos. Isso não acontece de forma fortuita, rápida, sem planejamento. Às vezes esses planejamentos acontecem por décadas, onde os indivíduos aguardam aqueles espíritos com o qual eles precisam reencarnar, onde aqueles espíritos possam estar em condição de reencarnar. Às vezes um indivíduo está, mas o outro não está, então há que se preparar ambos para isso. Alguns precisam vir antes, outros vêm em seguida. Então há todo um planejamento. E todo esse planejamento gera uma expectativa, gera uma ansiedade, né? Porque você vai... Será que eu vou encontrar aquela pessoa? Será que na hora que eu estiver encarnado eu vou conseguir atingir aquelas energias, aqueles seres, aqueles espíritos, aquelas circunstâncias necessárias? Será que eu não vou encontrar nenhum desafeto que porventura esteja encarnado e que possa me atrapalhar nessa intenção? Será que eu não vou me deixar tomar por algum tipo de energia que de repente possa me atrapalhar e me fazer perder aquela encarnação? Será que eu não vou mergulhar demais nos despojos da matéria e me perder ali? Então existe todo um... E aqueles com quem eu vou encarnar, eu preciso também que eles cheguem no momento de nós nos encontrarmos, né? Aqueles indivíduos que vêm para formar famílias, então você vai ter lá 2 indivíduos, a moça que reencarna e que de repente faz o seu planejamento reencarnatório lá com determinado indivíduo. Será que esse indivíduo vai estar ali quando ela estiver no momento de casar? Será que ele vai desejá-la a ponto de casar com ela? Será que não vai encontrar alguém, né? Ou vice-versa, o indivíduo vem para se encontrar com uma determinada pessoa e formar família com ela, né? Então são muitos aspectos. Você precisa que as pessoas estejam aptas a encarnar, e uma vez encarnadas é necessário que elas estejam nos momentos certos, nos locais certos. Então existem muitas variáveis e existe sempre o livre-arbítrio, porque a gente pode encontrar aquela pessoa, mas na hora que precisa viver aquelas realidades com ela, sentir medo daquela circunstância e vir a fugir daquele compromisso, assumindo outros compromissos. A realidade espiritual e a sabedoria divina vão encontrar formas de aproveitar o melhor possível aquela encarnação. Mas, às vezes, todo aquele planejamento pode, com aquelas pessoas, com aqueles espíritos em especial, ele pode vir prejudicado. Então, isso causa muita ansiedade. Essa programação toda e a realização desse projeto na prática causa muita ansiedade. E isso também leva a esses processos de perturbação para os indivíduos que estão reencarnando. Obviamente que ao deixar o planeta, volta a ele então toda a bagagem evolutiva que possui, com todas as lembranças e prerrogativas que detém, com o gênero que ele identifica na mente e a capacidade de julgamento que já desenvolveu. Então, quando a gente abandona o planeta, quando a gente volta para a realidade espiritual, todo aquele esquecimento de encarnações anteriores, ele volta.
Então nós vamos ver todo o nosso processo evolutivo. Quando essas lembranças voltam, o indivíduo que ainda está em processo de perturbação, ele pode se dizer, nossa, mas da onde vem isso? Né? Que lembrança é essa? Que ideia é essa? Né? Que tipo de perturbação é essa que me alcança? Mas gradativamente ele vai percebendo que aquelas lembranças são dele. Não é ninguém que está calcando nele, são lembranças nossas, são lembranças dos nossos acertos e dos nossos erros. Nós vamos ver também aqueles indivíduos com quem nós nos relacionamos e que de repente já estão na realidade espiritual. A gente vai perceber, nossa, esse indivíduo na última encarnação veio como meu pai, mas em encarnações anteriores nós nos detestávamos, nós nos elegíamos como inimigos. Né? Então há um processo ali de retomada, onde o indivíduo vai ter que fazer um reajuste íntimo e psíquico daquelas lembranças, onde ele vai ter que ordenar novamente a relação que ele tinha com aquelas pessoas. Não, agora ele foi meu pai, então ele não pode mais ser meu inimigo. Ele me criou, ele me segurou no colo, ele me legou heranças materiais e heranças genéticas. Nós compartilhamos um período junto, então há que se remodelar esses aspectos. Então, essas lembranças e essas situações, elas precisam ser ordenadas na mente. E nem sempre aquele indivíduo que nós vamos encontrar lá, nós vamos encontrá-lo em condições de receber a amizade dele ou de receber o amor dele. Isso pode nos constranger. Então, tudo isso faz parte dessa bagagem que o indivíduo precisa acertar intimamente, psiquicamente, quando ele encarna e quando ele desencarna. Então esses processos, cada vez que ocorrem essas alterações das grandes realidades que cercam os indivíduos, elas precisam ser interiorizadas, elas precisam ser pensadas, elas precisam ser organizadas, e o indivíduo precisa colocar uma ordem nisso até para ele conseguir se identificar nessa condição. E como a gente está num processo de perturbação, até o nosso processo de identidade fica prejudicado, o nosso julgamento fica prejudicado. Tudo isso volta com o tempo, conforme o indivíduo vai se acertando, conforme o indivíduo vai limpando as suas lembranças e ordenando a nova encarnação diante dos desenvolvimentos que ele já conseguiu, tudo isso vai serenando. Mas é um período difícil, é um período de transição, é uma problemática que a gente precisa entender e desenvolver dentro de nós desde já. Nós precisamos colocar esses escaninhos na mente, onde nós vamos encontrar indivíduos que nós amamos muito, mas que amamos muito nessa encarnação, mas que tivemos dificuldades em conviver com eles. Quem foram eles? Quem são eles? Né? O quanto nós conseguimos evoluir naquele relacionamento, naquela condição, o quanto nós conseguimos evoluir nos nossos próprios, no nosso próprio psiquismo, nas nossas virtudes, no abandono dos nossos defeitos morais. Então, tudo isso, todo esse processo dessa transição entre encarnado e desencarnado leva a um processo de perturbação, de encarnar e de desencarnar. Mas a alma não recupera imediatamente toda a consciência de si mesmo. As energias da matéria se demoram, pois viver por décadas sobre a égide de princípios terrestres em convivência com pessoas amadas ou não reage sobre o ser como se ele estivesse em um outro país por largo período. Então a gente vive as energias da matéria por muito tempo, né? A égide dos princípios terrestres, e em convivência com pessoas amadas ou não amadas, né? Inimigos, pessoas que nós temos dificuldades em aceitar a aproximação delas, ou pessoas que tenham dificuldades em aceitar a nossa aproximação. Então, os espíritos dizem que é como se o espírito, como se nós, imaginem nós vivendo a vida que nós temos agora, nos locais, com os familiares que nós estamos vivendo aqui, a vida que temos agora como ela está. Imagine que por uma circunstância qualquer,
nós de repente nos mudássemos para um outro país, sozinhos, e vivendo nesse outro país durante largo período, durante uma década inteira. Então, você não consegue mais contato com aquelas pessoas que você tinha, você vai ter que fazer novos amigos, novos familiares, você vai entrar numa nova cultura, com uma nova língua. É assim que o espírito se sente, como se de repente ele estivesse vivendo em um outro país por um largo período e de repente voltasse para o país de origem. Então aquelas pessoas com quem ele conviveu, elas se movimentaram, elas não estão mais ali, alguns desencarnaram, alguns pioraram, alguns se melhoraram, alguns envelheceram, outros são reconhecíveis, outros não. Então, essas energias, elas vão agir sobre o indivíduo. Ele volta para a condição anterior, mas ele não volta igual, ele não volta... As lembranças que ele tem são de um longo período lá atrás, né? E daí quando nós voltamos para a realidade espiritual, a gente de repente desperta lá, encontra lembranças, né? Lembranças nos voltam. Ah, cadê fulano de tal? Ah, ele encarnou, ele está lá no país que você acaba de deixar. E aquele indivíduo que vivia comigo lá na Terra, como ele está? Ah, não, ele já desencarnou, ele está aqui contigo. Então, todos esses aspectos, nós precisamos aprender a conciliá-los. E isso não pode nos perturbar. Essas energias, elas não podem nos afetar, porque isso é o que o espírito faz. O espírito evolui encarnando e desencarnando, e levando esses aprendizados do plano espiritual para a Terra e trazendo da Terra as lições aprendidas enquanto estava lá. Então, tudo isso faz com que a gente vivencie esse período de perturbação quando nós desencarnamos. E é necessário que a gente compreenda isso, esse grande volume de informações, esse grande volume de lembranças, e isso precisa ser equacionado. Então nós precisamos desde já ter dentro de nós essa condição de entendimento. Há como uma convalescência que só gradualmente se desfaz, sendo que é mais pesada para uns e menos pesada para outros. Então os espíritos dizem assim, olha, é uma convalescência, então é como se a gente estivesse doente e estivesse voltando desse período de doença, estivesse se refazendo, como nós nos refazemos quando adoecemos na Terra, né? Quando estamos encarnados. É também uma analogia muito interessante para o espírito. É como se o espírito estivesse convalescente. E só gradualmente vem se refazendo, né? Gradualmente vai abandonando, vai se fortificando, vai se distanciando daquela convalescência. E os espíritos dizem assim, para uns demora mais, para uns é mais pesada, para uns não é tão pesada, né? Mas por que isso acontece? Tal latitude de reações estão em ordem direta com o estado evolutivo de cada criatura e da consciência que essa criatura possui da realidade espiritual. Então os espíritos dizem assim, que essa perturbação ela é mais pesada ou menos pesada, e ela está em ordem direta com o estado evolutivo. Então, espíritos mais evolutivos, espíritos que têm uma consciência maior da realidade espiritual, espíritos que conseguem compreender essa transição e que aceitam essa transição, têm um período de convalescência menos pesado. E aqueles indivíduos que estão distantes dessa realidade espiritual, que não compreendem essa realidade espiritual, não aceitam essa realidade espiritual, ou vivenciam essa realidade espiritual somente pelos aspectos envolvidos da religião, de modo superficial, muitas vezes eivados de dogmas e de erros, essas pessoas têm uma perturbação espiritual depois de desencarnada muito mais pesada, muito mais demorada, muito mais sofrida. Então, o fato de conhecermos isso e o fato de nos esforçarmos em relação a isso faz com que a gente, nesse processo de transição, sofra menos. Mas isso é pessoal. Cada um vai ter que fazer essa busca, vai ter que fazer essa opção.
nós vamos ter que nos colocar numa ordem direta de espíritos que desejam evoluir, que desejam compreender, que desejam aceitar, que desejam estudar e que desejam realizar em si mesmo essa condição, essa nova condição espiritual. Porque nós podemos ficar em processos de perturbação durante largo tempo, se nós nos recusarmos a entender e a aceitar que existe uma realidade espiritual que nos cerca e do qual nós temos que nos esforçar para fazer parte dela. Nós iremos fazer parte dela. Precisamos nos esforçarmos para isso. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam no espírito na mesma medida em que ele se afasta da influência da matéria do qual acaba de deixar. Então, quando nós desencarnamos, entendemos, já estudamos esse processo de desencarnar e encarnar várias vezes. Quando nós desencarnamos e nos afastamos da influência da matéria que acabamos de deixar, a nossa lucidez e a nossa memória volta mais rápido. Nós nos lembramos mais rapidamente da nossa condição de espírito. E a nossa lucidez, a coordenação das nossas memórias e dos nossos sentidos, das novas percepções dos sentidos no corpo espiritual, elas são mais rápidas. Tempo esse que varia de poucos dias até muitos anos, conforme o grau de entendimento e de aceitação em cada caso. Então, o indivíduo que entende, que aceita e que se dispõe a vivenciar essa nova realidade espiritual, a lucidez das ideias e a memória que ele tinha das outras encarnações e da condição espiritual dele voltam muito mais rápido. Então, aquela perturbação depois da morte, ela é rápida, ela é de poucos dias para uns. Mas ela pode perdurar por anos, como os próprios espíritos dizem. Imaginem só uma condição assim de convalescência, onde o indivíduo não consegue coordenar as ideias, não consegue coordenar os sentimentos, não consegue coordenar as lembranças e as memórias, aquele período doloroso, sofrível que todos nós passamos. Imagine isso perdurando por anos terrestres. Ninguém deseja isso. Não é possível que alguém, em sã consciência, deseje viver essa condição. Então, é necessário que nós, ao entrarmos na realidade espiritual, aceitemos essa realidade espiritual com tudo que ela traz. E quando saiamos do plano espiritual para reencarnar, entremos no plano espiritual, na realidade espiritual, com tudo aquilo que nós temos que fazer nessa realidade espiritual. Com tudo que nós temos que vivenciar nessa realidade espiritual. Precisamos entrar em uma dessas vibrações, desses planos vibracionais, de forma definitiva. Vou encarnar, então vou encarnar, vou fazer isso. Desencarnei, vou entrar na realidade espiritual, vou abandonar a influência da matéria. Por melhor que ela seja, por mais envolvidos que nós estejamos com as pessoas, com as situações, com as culturas, por melhor que seja aquela encarnação, por mais proveitosa que ela seja, chega um momento que nós precisamos abandoná-la. E a morte é definitiva, ela não faz concessões. Então, quando nós encarnamos, nós abandonamos a realidade espiritual, tanto que esquecemos dela. E quando desencarnamos, a morte não faz concessões, nós abandonamos completamente a matéria. Não há mais nada para nós ali, além das lembranças e das experiências. E as pessoas que estão encarnadas estão cumprindo o mesmo desiderato que nós. Elas vão continuar naquele processo. Mas não cabe a nós, estando desencarnados, nos mantermos teimosamente naquela realidade material sem termos o corpo de fazê-lo. Se a nossa realidade material terminou, nós temos que vivenciar a realidade espiritual. É disso que André Luiz fala quando explica para nós o exemplo que ele dá do umbral. Mais uma vez, o umbral é aquela transição da porta. Então, quando nós estamos dentro de casa e vamos sair para fora de casa, nós passamos pela porta. A porta tem a região do umbral, aquele quadro da porta, que caracteriza a mudança dos ambientes. Então, o ambiente interno ele é completamente diverso do ambiente externo. E o ambiente externo
é completamente diverso do ambiente interno. São duas realidades que se tocam pela porta, que se tocam pelo umbral da porta. Mas elas são completamente diferentes. Não há como nós vivenciarmos os dois ambientes, as duas realidades simultaneamente. Porque se o fizermos, vamos ficar na porta. Não vamos entrar e não vamos sair, não vamos estar fora e não vamos estar dentro. Era esse o exemplo que André Luiz queria dizer quando se referia ao umbral. Essas regiões umbralinas, onde os indivíduos não estão nem encarnados, nem desencarnados. Eles não vivem nem a realidade material completamente e nem a realidade espiritual completamente. Vivem como se fosse um umbral. Da mesma forma, precisamos entender isso. Quando termina a nossa romagem terrestre, vamos vivenciar a realidade espiritual. Os nossos queridos continuarão encarnados, mas nós encontraremos muitos queridos que nos aguardam na realidade espiritual, que vivem aquela realidade espiritual e estavam nos aguardando. Então precisamos vivenciar a realidade que nos cabe naquele momento. E esse processo da saudade, ele ocorre tanto num como no outro plano. Mas ela não é definitiva, porque invariavelmente, como espíritos imortais, nós vamos nos encontrar, é uma questão de tempo. Não de tempo da Terra, mas de tempo do Espírito. E nesse processo nós vamos aprendendo, vamos evoluindo e vamos deixando de tentar vivenciar ou de estender uma realidade quando ela precisa ser interrompida em detrimento da outra. E quanto mais nós aceitarmos isso, menor é a perturbação que iremos vivenciar. A alma, quanto mais sabedora dos fatos da vida espiritual e das possibilidades evolutivas, menos presa às sensações ela fica, deduzindo mais rapidamente sua nova condição e adotando para si uma postura mais condizente com as novas impressões, se guiando mais levemente e sem medo. Então nós precisamos estudar essa realidade espiritual, precisamos compreender essa realidade espiritual, precisamos entender que existem possibilidades evolutivas infinitas para nós. Esse tempo que nós encarnamos, esse tempo nós vamos ficar menos presos àquela encarnação. As pessoas que estão encarnadas e que são queridas para nós, elas vão cumprir os seus tempos de encarnadas e vão entrar na realidade espiritual também. Então o encontro é inevitável. E se nós vivenciarmos essa nova vida espiritual que vamos vivenciar a partir do desencarne, se nós aceitarmos essas possibilidades, se nós nos colocarmos em aprendizado, é possível que em pouco tempo tenhamos condições espirituais e psíquicas e psicológicas de visitar aqueles que ficaram, de tentar ajudá-los, de tentar inspirá-los, de tentar entender suas realidades para melhor compreendê-los e ajudá-los no futuro. Mas precisamos estar leves, precisamos nos guiar sem medo, precisamos aceitar essas impressões da realidade espiritual e vivenciá-las como espíritos imortais. Mas se nós ficamos presos àquelas condições, se nós tentamos vivenciar os dois aspectos dos planos espirituais como se vivêssemos no umbral, nós vamos atrasar o nosso lado e talvez até prejudiquemos aqueles que nos aguardam na realidade espiritual e perduram ainda na realidade material. É importante entendermos essa perspectiva. Viver uma vida material mais espiritualizada também reduz o período de perturbação pós o nosso desencarne, pois dessa maneira a criatura dá outros valores aos bens que possui e às relações que constrói, tornando relevante as coisas do espírito e usando para o bem as coisas materiais. Então, quando estamos encarnados, se nós vivenciarmos de modo melhor, mais conscientes, a vida material, levando uma vida material mais espiritualizada, olhando a vida material pela ótica do espírito, o período de perturbação após o desencarne também diminui. Porque nós vamos dar outros valores aos bens materiais. Nós vamos compreender que aqueles bens materiais são coisas da matéria que nos foram legadas pela espiritualidade para o nosso conforto, para a nossa movimentação material, para o nosso processo evolutivo. Nós vamos usar bem esses valores materiais. E nós vamos construir relações novas. Nós vamos observar as nossas relações, as relações que nós construímos,
sobre o aspecto do espírito que evolui. Então aquelas relações que nós construímos, aquelas pessoas com quem nós convivemos, aqueles indivíduos a quem nós dedicamos o nosso amor e o nosso tempo, eles não se perdem jamais de nós. Essas relações construídas, elas jamais vão se destruir, elas vão se fortificar. E aqueles indivíduos que nós tínhamos ascendência ou descendência, daqui a pouco eles vão estar pareados conosco, eles vão estar ombreados conosco, como verdadeiros irmãos que todos nós somos. Então, os nossos cônjuges não são nossos cônjuges, são os nossos irmãos espirituais. E a relação que nós construímos com ele, ela vai se fortificar, mesmo que nós desencarnemos e os nossos cônjuges fiquem e construam outras relações. Porque, veja bem, constrói. E aquela outra pessoa não é um rival, não é alguém que se apossa do que é nosso, é outro irmão que vai construir conosco uma nova relação. Irmão. Relevantes as coisas do espírito, usar bem as coisas materiais. Então isso requer de nós uma nova postura mental, requer de nós um mergulho profundo em nós mesmos e na realidade que estamos vivenciando. E entendedores que somos de que uma realidade diferente se aproxima, seja daquela de deixar a matéria e entrar na realidade espiritual, seja de deixar a realidade espiritual e voltar para a matéria. O caráter do ser e a maneira que o levou a desencarnar também influenciam no tempo de duração da perturbação do desencarne. Então o nosso caráter e a maneira como nós vivenciamos a nossa encarnação também vão influenciar no período de duração desse desencarne. Indivíduos que tiveram mortes violentas, indivíduos que cometeram suicídio, pessoas que sofreram acidentes e pessoas que tiveram doenças fulminantes do cérebro, do coração, isso não dá tempo do indivíduo criar uma noção sobre o fato, gerando surpresa e espanto. Então o tipo da morte, a forma como o indivíduo desencarna, também influenciam no período de perturbação. Porque quando nós ficamos doentes ou quando nós passamos um período de convalescência muito grande e daí a partir desse processo de doença nós venhamos a desencarnar, nós vamos criando uma noção sobre isso. Nós vamos percebendo que as nossas energias vão se acabando, nós vamos percebendo que as pessoas que nos visitam saem chorosas, que as pessoas que nos visitam saem tristes, apesar da nossa conversa positiva. Nós vamos percebendo que, mesmo que não queiramos, uma nova realidade se aproxima de nós. Nos abeiramos de uma nova fronteira que nos aguarda. E nós vamos criando uma noção, nós vamos percebendo um novo fato. Estamos desencarnando. Num primeiro momento de surpresa, num segundo momento de medo e de ansiedade, num terceiro momento de aceitação e de calma já do espírito, desencarnamos com uma certa consciência. Mas às vezes isso não dá tempo. Às vezes o indivíduo que se suicida, o primeiro impacto que ele percebe é que ele continua vivo. A primeira sensação que ele tem é que a tentativa de suicídio dele não deu certo. Porque ele vai se ver, ele vai se sentir como vivo. Ele vai ver alguma coisa que talvez seja o próprio corpo, ele vai ver que existe um corpo ali, que talvez seja o dele, talvez ele se recuse a aceitar essa informação que os próprios sentidos estão lhe colocando, porque ele vai se sentir, ele, espírito, vai se sentir vivo. Então ele vai perceber assim, nossa, eu tentei me suicidar, mas não consegui. Conseguiu? Está vivenciando a realidade espiritual, mas não tem consciência disso. A perturbação dele vai ser maior porque ele não conseguiu criar uma noção sobre o fato. Alguém vai ter que dizer para ele, olha, aquilo que você viu lá era o teu corpo. E você agora, você queria desencarnar e você conseguiu. Agora você está vivendo a realidade espiritual. Mas ele vai ter que criar essa noção, ele vai ter que entender essa noção, ele vai ter que compreender o que houve com ele.
E até que isso acontece, essa perturbação pelo qual os indivíduos passam, ela perdura. Muitas vezes gerando surpresa e espanto. O indivíduo fica surpreso ao se ver desencarnado, sem compreender que está desencarnado. Então Kardec tem relatos de espíritos que se julgavam encarnados, sustentando a ideia com insistência e teimosia, exaltados esses espíritos por falarem com seus familiares e não receberem reação e nem respostas. Ilusão essa que perdura até o completo desprendimento dos laços do corpo. Então, Kardec, quando realizava lá os seus estudos a respeito da doutrina espírita, recebia, conversava com espíritos que estavam desencarnados, que já haviam abandonado o corpo, mas que ainda sustentavam com insistência e teimosia. Eles diziam, não, eu estou encarnado. Sim, mas você consegue conversar com seus familiares? Claro que eu converso com eles, mas eu não sei por que eles não me respondem, por que eles não reagem comigo. Então os indivíduos vivenciavam uma perturbação do desencarne, falavam ainda como se estivessem vivos, tentavam se comunicar com seus familiares como se estivessem vivos, sem compreender, vivendo uma ilusão. Lá no Livro dos Espíritos diz, ilusão que perdura até o completo desprendimento dos laços do corpo. Então esses indivíduos muitas vezes conversavam com Kardec e diziam, mas por que você responde, fala comigo e os meus familiares não? Né? Sim, porque eu estou preparando, nós preparamos um lugar e uma situação para conseguirmos conversar contigo, para conseguirmos relatar para você que você já desencarnou. O que você está vivendo é a realidade espiritual, mas você não entrou definitivamente nela, você ainda está tentando viver a realidade material e vivenciando um processo de perturbação, às vezes de largo período. A mudança brusca da condição, né, desses espíritos que desencarnam muitas vezes sem criar essa noção de que estão desencarnando, atordoa o espírito, educados que fomos de que a morte aniquila tudo e que Deus castiga. Mas, como esses espíritos pensam, veem e sentem como se estivessem mais vivos do que nunca, não se acreditam mortos, mesmo que vejam, mesmo que eles consigam ver as pessoas enterrando os seus despojos, enterrando os despojos do seu corpo. Então essa mudança brusca atordoa de tal forma o espírito que ele não consegue perceber que está desencarnado. E muitas vezes, quando estamos encarnados, a educação que recebemos é de que a morte aniquila tudo. Com a morte tudo se acaba. O indivíduo morre e descansa, agora ele está lá com Deus. E não é assim. Nós continuamos vivenciando as nossas realidades, nós continuamos vivenciando aquilo que é o nosso estofo íntimo e o nosso estofo psíquico. E nós precisamos entender que existem duas realidades e precisamos sentir, compor dentro de nós que estamos entrando em uma e estamos abandonando a outra. E nesse processo, essa perturbação, essa condição nova que estamos vivenciando não é um castigo de Deus, é uma condição de espíritos que evoluem. E tanto numa quanto no outra, nós vamos construindo esse aspecto de vida. Né? Nós sentimos como se estivéssemos mais vivos do que nunca. Então não conseguimos compreender que já morremos. E vivenciamos uma ilusão de vida, vivenciamos uma realidade que não conseguimos compreender, que não nos é explicada, né? Vivenciamos entre dois planos existenciais, aonde um não completa mais o outro e um não consegue se impor em relação àquele, enquanto o espírito não compreender isso e não se predispor a vivenciar a realidade que está vivenciando. O conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação depois da morte, razão pelo qual devemos estudar seus pressupostos e praticar sempre que possível suas lições. Então Kardec perguntou, e se eu estudar o espiritismo, essa perturbação ela vai ser menor, eu vou conseguir vencê-la de forma mais rápida? E os espíritos respondem que sim. Aquelas lições que existem na doutrina espírita nos preparam para isso, para viver uma vida de encarnado melhor e nos preparam para entrarmos numa realidade espiritual ao nosso turno. Então, quando estivermos lá, quando nós estivermos nos preparando para deixarmos os despojos materiais, quando estivermos
entrando na realidade espiritual, o conhecimento do Espiritismo nos auxilia, faz com que essa perturbação seja reduzida, que nós consigamos vencê-la mais rapidamente. Se preparar para um bom desencarne é tão importante quanto se preparar e trabalhar para se ter uma boa vida. Então os Espíritos também dizem isso, olha, você se prepara para ter uma boa vida, então se prepare também para desencarnar. Porque não há como fugir disso. Viver e trabalhar, né, viver a vida encarnada, nós precisamos nos preparar e trabalhar para que ela seja uma boa vida. Da mesma forma, nós precisamos nos preparar para vivenciar a realidade espiritual. Às vezes as pessoas dizem que os espíritas se preocupam muito com a morte. Na verdade, nós estudamos muito a morte e nos preparamos muito para a vida. Porque morte é uma condição, é só uma condição que determina que vamos abandonar o corpo, somente isso. Dentro de um processo onde o espírito imortal vive durante séculos uma realidade espiritual, durante décadas uma realidade material, essa transição de um plano para outro, quando ele vem para a Terra, também pode ser considerado uma morte, né? Inclusive, o Emmanuel, o mentor do Chico, dizia que morto é quem está encarnado. Basta olhar, né? Então, pela ótica do espírito, sair da realidade espiritual e entrar na realidade material é a mesma sensação de sair da vida material e entrar na realidade espiritual. Mortos são aqueles que estão encarnados, pela condição em que vivem, né? Basta olhar, dizia Emmanuel. Então, a morte é só uma passagem, é só uma condição. A vida, ela é estuante dos dois lados. Ela é maravilhosa quando estamos encarnados e ela é magnífica quando estamos desencarnados. E quando passamos de uma realidade para outra, vivenciamos um período de transição ali que pode ser perturbador se nós não nos prepararmos. Peçamos a Deus que essas transições se façam em momentos em que estamos mais preparados e com a menor perturbação possível. Então, vivenciando uma boa realidade espiritual, nós vamos entrar na realidade material no melhor momento possível, né? Vamos pedir a Deus que Ele nos auxilie, nos elucide, nos eduque, para que nós façamos essas transições no melhor momento possível, na menor perturbação possível. Porque isso depende de nós. Afinal, isso também depende de nós. Então, se nós vivenciarmos uma realidade material com vistas a uma realidade espiritual, se nós nos prepararmos, se nós nos colocarmos em condição de vivenciarmos essa transição com a menor perturbação possível, façamos isso. E, da mesma forma, quando saímos da realidade espiritual e entramos na realidade material, que não façamos isso em processo de perturbação. Façamos isso quando estamos plenos, quando temos condições, quando desenvolvemos momentos psicológicos e consciências evolutivas que façam com que essa perturbação seja a menor possível. Tanto para virmos para cá, como irmos para aquela realidade espiritual. Isso depende de nós. Vivenciar essa perturbação o menos possível e aceitar essas realidades o mais rápido possível depende de nós. Depende de nós nos desenvolvermos, de nós estudarmos, de nós nos prepararmos e confiarmos que Deus sabe o que faz no momento que faz. Convido a todos a estudarem a doutrina espírita, a estudarem, a lerem e estudarem o livro dos Espíritos, a buscarem aprofundar as suas sondas nessas informações que os Espíritos nos trazem, de modo que a gente possa evoluir de forma segura e tranquila, que nós possamos nos expressarmos nos dois lados da vida, sem sofrermos, sem estarmos em processo de sofrimento e perturbação, ou que isso seja o mínimo possível. A doutrina espírita, ela traz esses pressupostos muito bem definidos e nós podemos nos reunir, nós podemos estudar, nós podemos aprofundar os nossos conhecimentos nesses ambientes para que todas essas transições e todos esses caminhos que são necessários ao nosso processo evolutivo, eles sejam cumpridos de maneira mais satisfatória.
aonde vamos estar mais conscientes e aonde vamos conseguir nos evoluir de maneira mais condizente e com isso a gente possa aproveitar melhor, vivenciar melhor os melhores aspectos dos dois lados da vida. A doutrina espírita está aí e ela é passiva de ser aprendida por nós e por qualquer pessoa. Gostaria de convidar a todos para que façamos uma oração de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores da Casa Espírita, aos espíritos da codificação e aos amigos espirituais. Que as sementes do aprendizado de hoje caiam em nosso coração e frutifiquem, como na parábola do semeador que o Mestre nos trouxe. Que possamos colocar numa perspectiva de aprendizado e que as informações que nos faltam para essa compreensão, que elas ainda nos venham, que elas nos alcancem e que elas façam sentido dentro do nosso espírito e dentro da nossa evolução. Que Jesus siga na frente, iluminando os nossos passos, que Ele seja o farol do nosso horizonte e que nós possamos trabalhar e estudar na sua seara. Que assim seja. Uma boa noite a todos e muito obrigado.